Olá, viva! Cá estamos então para mais uma edição da Bancada Litoral e finalmente o Varzim ganhou e ganhou em casa e ganhou bem, um resultado gordo então nesta jornada. Para falar connosco sobre exatamente esta vitória do Varzim temos o João Couto, que assistiu ao jogo. Bom dia, João. Bom finalmente dia. Uma vitória do Varzim e folgada de certa forma, não é? Bom dia. De facto já não era sem tempo. A vitória já não era sem tempo, apesar de nos últimos jogos o Varzim ter dado o toque, mas só isso não chega, um toque de que as coisas estariam, digamos que a caminho do primeiro triunfo. Estou-me a lembrar do jogo com o Nacional da Madeira, em que o Varzim esteve a ganhar praticamente o jogo todo e depois na reta final, nos últimos Aliás, isso aconteceu pelo menos duas vezes. Em que 4, o Varzim 5 está, minutos. não é? Em que Claro. o Varzim está a ganhar e depois nos últimos 10 minutos... Claro, quase 5 minutos o Nacional deu a cambalhota e entretanto acabou por mandar o treinador embora. Estamos numa fase de chicotadas psicológicas, porque os resultados não aparecem, naturalmente. Embora a minha ideia relativamente a isto seja um bocadinho diferente. Um bocadinho diferente, mas não foge muito do objetivo. Não pensem que tenho ideias novas relativamente a isso. Não, tenho timings relativamente a isto. E por vezes é preciso dar o tempo certo para se resolver estas coisas. Mas, como sabes, quem decide não é uma pessoa, é sempre o coletivo, neste caso, as direções dos clubes. E depois, o outro toque foi também em Matosinhos, quando o Varzim esteve a ganhar, e depois, nos 90+2, há aquela grande penalidade, com a qual já falamos, e que o Varzim acaba por empatar. Portanto, o Varzim já vinha a denotar nesses jogos que efetivamente as coisas estavam naturalmente melhor. Agora, o que é preciso é manter esta veia toda, porque o Varzim ontem deu de facto uma sapatada na crise dos resultados, como disseste bem, ganhou pela primeira vez, perante um adversário que também está na luta, o Estrela da Amadora, permite-lhe respirar um bocadinho melhor, mas este respirar não quer dizer que abra já a camisa e pronto, porque o campeonato continua, portanto isto é uma luta tremenda. Isto é uma liga competitíssima, equilibrada, vês o que aconteceu há dias ao Rio Ave. Ninguém nos tira da ideia de que o Varzim poderá chegar à Vila da Feira, o próximo jogo do Varzim em casa, marcado para 3 de outubro, às 11 horas. O Varzim possa chegar lá e fazer uma surpresa. Não era a primeira vez que isto acontecia. Lembrar que o Feirense ganhou ao Rio Ave, que estava invicto, e por 4 bolas. E ganhou por 4-0, que é um resultado significativo. Em Vila do Conde. É uma e o Varzim vai lá agora. Isto só denota a competitividade que tem esta segunda liga. Portanto, o Varzim fez um bom jogo, foi um Varzim bom, pressionante, com grande domínio de bola, com várias dinâmicas em termos ofensivos, com toda a gente a jogar ao seu melhor, com uma pressão tremenda sobre o adversário, praticamente, houve ali fases praticamente não o deixava respirar, e depois também teve, naturalmente, que ter a resposta do Estrela da Amadora, que foi preciso também defender e bem, mas quanto a isso, também já lá vamos. E o Varzim tem, nesta altura, Rui, um jogador numa forma tremenda. O Eliardo. O Eliardo marca o primeiro golo, isto logo aos 9 minutos, é um canto, foi na sequência de um pontapé de canto, e depois é um cabeceamento eu creio que é o do Tavinho, em que o guarda-redes que fez formação no Varzim, o nosso amigo, que tem um nome tão conhecido que eu agora mas eu sou capaz de me lembrar, portanto, que tem uma defesa incompleta, e depois o Eliardo à boca da baliza acaba por marcar. Portanto, estava feito na altura 1-0, com um Varzim, depois acabou por retrair-se um bocadinho, mas acaba depois na reta final o Sambento, o Vítor Sambento. Eu estava-me a lembrar do nome. Sim, senhor, o Vítor Sambento fez a formação no Varzim e depois arrumou outras paragens. E, portanto, ainda me lembro na altura de conversar com o pai, quando dos treinos do Vítor Sambento, muito bons, treinos muito bons. O pai era árbitro de futebol. E tudo, entre gente de futebol, a conversa torna-se de facto melhor. E, portanto, o Varzim acaba por fazer o 2-0, Rui, antes do intervalo, uma grande penalidade sobre o Murilo, sobre o Tavinho, outra vez.
portanto, e com o Eliardo com toda a força, com toda a genica, a fazer o 2-0 e a levar a equipa, digamos que para um descanso merecido, mas nunca adormecido, porque, como sabes, um golo pode muito bem, numa situação normal do futebol, para quem está a perder por 2-0, um golo pode levar a que as coisas levem, de facto, uma reviravolta. Não foi isso que aconteceu, o Varzim acaba depois por fazer o 3-0, isto aos 10 minutos da segunda parte, portanto, outra vez Eliardo a rematar de fora da área e depois na recarga o Luís Silva a fazer o 3-1. O Eliardo que já é perdão, o 3-0. O Eliardo que já é o melhor marcador da segunda liga. O Eliardo é eu penso que é o melhor marcador da segunda liga, Rui. Ele tem 5 golos. Exatamente. Marcou um contra os Chaves, um em Coimbra, outro na Madeira e ontem 2. Portanto, tem 5 golos, naturalmente será o melhor marcador. É um jogador a ter em conta, portanto, é um jogador emprestado pelo Arouca. E, portanto, esperemos que ele continue assim com esta bitola e até ao final do campeonato, pelo menos, ajuda a equipa e faz com que a equipa respire melhor e jogue depois melhor, porque nota-se que enquanto não há golo, ou pronto, depois de haver golo, notava-se ali um certo adormecimento por parte da equipa. Eu sei que a equipa, por vezes, tem sofrido alguns acertos. Por exemplo, no caso de ontem não jogou o Assis, que esteve castigado, e não jogou o André Micael, lesionado, mas foram muito bem substituídos, entre aspas. Quer pelo Cássio. O Cássio é um central brasileiro raçudo, é de facto muito bom, é um ex-farense, Cássio Scheide, e depois teve a ajuda também do nosso capitão, que foi o Luís Pedro, que regressou, digamos que ao lugar, porque, como sabes, o Luís Pedro tem ali uma situação a corrigir, do qual já falamos nisso, mas que foi fundamental o Luís Pedro, e digo-te porquê. Porque, entretanto, o Estrela faz o 3-1, faltava ainda muito tempo, 20 minutos, mais o desconto foram 6, imagina, mas o Luís Pedro tem ali, a 8 minutos do fim, uma bola salva, uma bola mesmo sob o risco de golo, que passa por cima do guarda-redes. É verdade, e guarda-redes que esteve também muito bem, o Tiago, enquanto o Ricardo está lesionado, portanto vai ter que recuperar a forma, naturalmente, e também o lugar. Mas o Luís Pedro esteve, de facto, muito bem ao salvar. Imagina, com 8 minutos, a faltar 8 minutos, e um 3-2, já estás a ver o que é aquilo, não é? Aquilo parecia quase um jogo de hóquei patins, não é? E no hóquei patins a bola está constantemente em cima de uma baliza e em cima da outra. Mas isto é futebol. E, portanto, foi fundamental, porque todos de facto estiveram muito bem. Uns mais que outros, naturalmente, mas todos eles cumpriram, digamos, com a sua função e, portanto, e viu-se um Varzim jogar, teve períodos muito bons, pressão sobre o homem, pressão sobre a bola e por aí fora. Varzim, sim senhora, ontem mostrou que, efetivamente, e esperemos que a partir de agora comece a entrar, digamos, que naquela bitola dos bons resultados. Entretanto, ainda bem que o Varzim ganhou em casa, porque é coisa rara. Normalmente, com este treinador, tem ido buscar mais. Na época passada, os números dizem-nos isso, foi buscar mais vitórias fora do que em casa. Aliás, o Varzim conquistou mais pontos fora do que em casa na época passada. Portanto, o Varzim ganhou ontem perante o seu público, aleluia, cada vez mais público, cada vez menos restrições, ainda bem, mas aqui tem que haver algum comportamento também das pessoas. Claro. O que não é fácil, Rui, não é fácil. Em futebol, efetivamente, não é fácil. Mas pronto, as coisas têm que ir devagarinho, para se poder, digamos que, atingirmos uma nova normalidade. Entretanto, na próxima semana o Varzim vai iniciar a sua participação na Taça de Portugal. É verdade, com a segunda eliminatória, o Varzim coube-lhe em sorte, ou em sorteio, como queiram, ir a Oleiros. E pergunto a vocês, onde fica Oleiros? Oleiros é uma vila que pertence ao distrito de Castelo Branco, fica mesmo no meio, Oleiros. É um clube que joga nos distritais. E, portanto, é uma vila tão pequenina que só tem 4.900 habitantes. É 400 mil metros quadrados. Não é? Não percebi. Viagem longa para o Varzim? Viagem um bocadinho longa, Rui, mas num clube como o Varzim, dito como o Varzim, digamos que com o jogo marcado para as 11 da manhã de domingo. Domingo, como sabes, é dia de eleições autárquicas. Esperemos que toda a gente vá votar. Primeiro vá votar e depois siga a sua vida normal. E, portanto, o jogo marcado para as 11 da manhã. Portanto, em Oleiros, e esperemos que o Varzim ultrapasse este adversário perfeitamente. É natural que
que António Barbosa faça descansar alguns dos seus jogadores, mas também que não se descuide muito, porque por vezes costuma acontecer taça nestes jogos. Ora, aí está. Varzim que volta ao campeonato a 3 de outubro, no domingo seguinte, outra vez às 11 horas, mas aqui em casa do líder, o Feirense, portanto, em troca com o Rio Ave, é o novo líder desta Liga 2. Nessa altura estaremos de volta também com a bancada litoral. Vamos ficar por aqui, João. Deixa-me só duas referenciazinhas muito rápidas, ainda relativamente ao Varzim. Para dizer que antes do fecho do mercado, o Varzim adquiriu mais 2 reforços, ambos por empréstimo, naturalmente. 2 jovens. Rodrigo Rego, 19 anos, é um defesa que vem do Sporting. O outro também vem do Sporting emprestado. Portanto, é daqueles diamantes que estão, digamos que, na forja. São diamantes por lapidar, como se costuma dizer. E, portanto, o outro é o Bruno Tavares, 18 anos, portanto, mais novo um ano, que é um médio extremo. Vamos ver. Ontem este Rego já esteve no banco de suplentes do Varzim, já fez parte dos convocados. O outro, naturalmente, irá aguardar a sua vez. Uma referência final é que vem aí uma Assembleia Geral do Varzim no dia 30, portanto, da manhã a 8 dias. Portanto, na quinta-feira da próxima semana, melhor dizendo, dia 30 de setembro, às 9 horas, no Auditório Municipal, onde o Varzim vai apresentar o seu relatório de contas relativo ao último ano, ou seja, o último ano que vem desde julho de 2020 a junho de 2021. Portanto, contas para serem apresentadas, quer do clube, quer da SEDUC, Sociedade Desportiva, Unitária por Cotas, tal, e por aí fora, como é agora esse chamado, porque senão teria que ser uma SAD. Portanto, o Varzim é Varzim SEDUC, Futebol Limitada e por aí fora. Muito bem, e nós vamos então ficar por aqui. Voltamos de hoje a 15 dias para fechar. Voltamos, Rui, de segunda a 8. Da próxima segunda a 8. Uma segunda-feira. Portanto, em termos de Taça Portugal, fazemos um preâmbulozinho, porque este jogo de taça esperemos que, digamos que, decorra bem para o Varzim, que ultrapasse este adversário e que vá o mais longe possível na taça, nunca descurando o campeonato. O campeonato é que é fundamental. Muito bem, João, ficamos com o encontro marcado para daqui a 2 semanas. Daqui a semana e meia. E para si que está aí em casa, a continuação de um ótimo dia, de uma ótima semana e então um bom dia para si, uma boa tarde, uma boa noite, conforme a hora e o local onde estejam a ver, como se costuma dizer. João, um grande abraço. Boa semana, um abraço e saúde para todos.